Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje a professora Kétula está aqui para contar uma história. Uma história muito importante para todos nós brasileiros, que é a história da independência do Brasil. Era uma vez um príncipe chamado Pedro. Este príncipe era regente de Portugal. Ou seja, ele era responsável por governar o nosso país, enquanto o rei de Portugal, seu pai, ficava lá no país de origem. Pedro amava viver aqui no Brasil, por todas as suas riquezas e belezas que aqui existiam. Só que Dom João VI, seu pai, queria que ele voltasse para Portugal. Mas o Pedro, ele não queria. E de sempre ele pensava: isso não está certo. Eu quero viver aqui, neste país. Eu quero que este país seja livre e que não precise mais viver em função de Portugal. Então, Pedro resolveu viajar, conhecer amigos que o ajudassem a tornar o Brasil um país independente. Enquanto Pedro viajava, a sua esposa, Maria Leopoldina, que era uma mulher muito sábia e inteligente, resolveu ajudar Pedro, reunindo o Conselho de Estado para que juntos assinassem um documento que permitisse a independência do Brasil. E foi isso que eles fizeram. Eles assinaram a Declaração de Independência do país. Assim que assinaram este documento, a Maria Leopoldina escreveu uma carta e entregou para o mensageiro, para que ele procurasse Pedro e entregasse a ele contando exatamente o que havia acontecido. Porém, o pai do Pedro, o Dom João VI, ficou muito bravo quando descobriu o que estava acontecendo. E ele ficou tão bravo, que resolveu escrever uma carta também. Pedro de Alcântara, você não possui mais poderes no Brasil. Volte imediatamente para Portugal. Então, quando Pedro recebeu as duas cartas e começou a ler, ele começou exatamente pela do pai. E deixou, após a leitura da carta, Pedro ficou muito triste com o que o pai dizia, pois o pai pedia que ele voltasse logo, imediatamente para Portugal. Assim que ele resolveu e leu a carta de Maria Leopoldina, ele pensou e disse: é chegado o momento de não obedecermos mais Portugal. E foi exatamente isso, às margens do rio Ipiranga, que Pedro pegou a sua espada e gritou: independência ou morte! A partir deste dia, o Brasil tornou-se um país independente, dono de suas terras, riquezas e natureza. Por isso, no dia 7 de setembro, comemoramos o Dia da Independência do Brasil. E você? O que consegue fazer sozinho, sem depender da mamãe? Você tem algumas atividades aí na sua casa que hoje você já consegue realizar sozinho, sem a ajuda do outro. Isso é ser independente. Quando Dom Pedro declarou que o Brasil seria independente, quer dizer que todas as decisões do nosso país seriam tomadas aqui, sem precisar pedir que o pai dele, que vivia lá em Portugal, resolvesse o que nós iríamos fazer aqui. Gostaram dessa história? Espero que sim. Até mais!